aluno, olá aluna, eu sou a professora Luciana e hoje vou conduzir a aula de Educação Física com você. Primeiro, nós vamos dividir essa aula em dois momentos. Um momento teórico e depois a gente vai fazer algumas atividades para entender melhor o conteúdo. O nosso tema de hoje é consumo de bebidas alcoólicas. Então, neste primeiro momento, temos uma folha que vem nos informar um dado bem importante. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool, representando 5,3% de todas as mortes. O que o álcool causa, professora? O consumo de álcool causa morte e incapacidade relativamente cedo na vida. Na faixa etária de 20 a 39 anos, aproximadamente 13,5% do total de mortes são atribuíveis ao álcool. Então, temos aqui uma figura ilustrativa para nos fazer refletir um pouco e pensar sobre o álcool. Temos aqui uma balança. De um lado da balança, a gente tem vários tipos de bebida, que está bem baixo, e do outro lado nós temos um copo. Você aí em casa, o que pensa dessa imagem? Vamos juntos. Lei seca. A lei número 11.705/2008, lei seca, tem como finalidade proibir no Brasil o consumo alcoólico por motoristas, visando diminuir os acidentes de trânsito causados por estes, quando alcoolizados. A lei proíbe, além do consumo, a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais. E então, temos mais uma imagem para refletirmos da outra parte que falamos de lei seca. Bebida e direção não combinam. Sobre o consumo, as pessoas procuram o consumo do álcool para sentir euforia, sensação de bem-estar e relaxamento. E então temos aqui uma outra imagem, essa imagem bem significativa, porque quando a gente olha, dá a impressão que a gente está com um pouco de vertigem. Mas é isso mesmo, uma sensação que a gente tem de visão quando a gente está sob o efeito de álcool. Álcool vezes dependência, álcool versus dependência. Professora, como assim? Será que o álcool causa dependência? O álcool, substância psicoativa com propriedades que causam dependência, tem sido amplamente utilizado em muitas culturas durante os séculos. Seu uso nocivo tem um grande peso na carga de doenças, além de um ônus social e econômico para as sociedades. E aí, percebemos uma outra imagem, também significativa, para a gente refletir. Então, temos uma pessoa numa mesa pensando. É o que eu convido você em casa a fazer. Esse pensamento de tudo que a gente viu até aqui. A dependência, o álcool que causa, as mortes, álcool com direção que não combinam. Então vamos juntos, vamos juntando essas informações aí na mente e continuamos com o nosso aprendizado. Como o álcool afeta as pessoas e a sociedade? Esse é um dado importante e relevante para entendermos. O álcool afeta as pessoas e a
sociedades de muitas formas e seus efeitos são determinados pelo volume consumido, pelos padrões de consumo e, em raras ocasiões, pela qualidade do álcool. Danos a outros. O uso nocivo do álcool também pode resultar em danos a outras pessoas, como membros da família, amigos, colegas de trabalho ou estranhos. Além disso, o uso nocivo de bebidas alcoólicas resulta em um fardo significativo em termos sociais, econômicos e de saúde. Então, através desse aprendizado, a gente entende-se que o álcool no corpo ele tem 3 efeitos. O primeiro, estimula. A gente fica estimulado, quer experimentar. Quando a gente experimenta, a gente sente um pouco de depressão. E logo após vem um outro efeito, que é a perturbação. São 3 efeitos significativos e que vale a pena a gente conhecer e repensar. As consequências. São inúmeras consequências. Risco de desenvolvimento de problemas de saúde, tais como distúrbios mentais e comportamentais, incluindo dependência ao álcool. Doenças não transmissíveis graves como cirrose hepática, alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares, bem como lesões resultantes de violência e acidentes de trânsito. Lesões pessoal, que pode ser direta ou indiretamente. Então aqui temos uma outra imagem em que também é importante associarmos as consequências, que é um fígado, uma comparação do fígado saudável com o fígado cirrótico, acometido aí pela cirrose causada pelo consumo excessivo de álcool. Estudos dizem, segundo estudos científicos, quase 40% dos adolescentes brasileiros experimentaram álcool pela primeira vez entre 12 e 13 anos em casa. A maioria deles bebe entre familiares e amigos, estimulados por conhecidos que já bebem ou usam drogas. Entre os adolescentes de 12 a 18 anos que estudam nas redes pública e privada de ensino, 60,5% declararam já ter consumido álcool. E então, uma outra imagem, efeitos do álcool. Nem sempre mais é melhor. Mitos e realidade. Você pode estar pensando aí, mas professor, eu nunca experimentei. E é aqui que vem a explicação. Nem sempre mais é melhor. Nem todo jovem usa álcool. Muitos nem mesmo experimentam. Mas uma proporção grande vai beber pela primeira vez nessa época da vida. Mesmo que mais tarde, quando adultos, resolvam não tomar bebidas alcoólicas, exceto em ocasiões especiais. E então, a gente chega num ponto em que pensamos, esse é um tema controverso. Mas por que, professora? O uso de álcool entre adolescentes é, naturalmente, um tema controverso no meio social e acadêmico brasileiro. Ao mesmo tempo em que a lei brasileira define como proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, a Lei número 9.294, de 15 de julho de 1996, é prática comum o consumo de álcool pelos jovens, seja no ambiente domiciliar, em festividades ou ambientes
públicos. Então, pessoal, este é um dado aqui de tema controverso para a gente refletir. Mas nada melhor do que refletir sobre esse dado fazendo uma prática. Então, eu convido você aí em casa, agora, a pegar um papel. Vou te dar aí 5 segundinhos. Pega um papel para a gente fazer uma prática. É rapidinho e vai nos auxiliar muito nesse entendimento. E aí, já deu tempo? Então, vamos lá. Então, vamos pegar um papel, pode ser um papel em branco, que seja de preferência, tá, pessoal? Em branco. E aí a gente vai analisar bastante esse papel, a gente vai olhar para ele, esse papel, e vamos pensar, vamos tentar comparar ele com a nossa vida. E aí a gente sabe que tá um papel em branco e tudo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse papel e vai amassar este papel. Amassar mesmo, pode fazer até uma bola com esse papel. E aí nós vamos amassar bem, tá? Ó, faz aí em casa também. Coloca um pouco de força, amassa bem. Faz aí. E aí, depois que ele estiver bem amassado, tem vezes que o coração da gente até corta. Ah, eu vou amassar um papel em branco. Mas é isso aí mesmo. É para o coração cortar. Então, depois que tá amassado, a gente vai abrir esse papel. E aí, a gente vai abrir esse papel. E aí, o que acontece? A gente já começa a pensar, né, pessoal? A gente pensa que quando a gente amassa esse papel, a gente pensa numa proposta assim, como que eu vou voltar esse papel como era antes? Então, a professora vai dar algumas sugestões, vocês também devem estar querendo sugerir aí para mim, como que vai fazer o papel voltar a ser como era antes. Bom, professora, eu vou passar um ferro. E aí, quando eu passar o ferro, ele vai voltar a ser como era antes. Tenta aí, viu, gente? Tenta aí com cuidado, mas eu acho que essa ideia não vai dar certo. Professora, quando a gente faz lá na escola com os alunos, primeira coisa que vem é, vou pegar meu livro e vou passar e ele vai, ou então vou colocar o livro em cima. Vou deixar dormir de um dia para o outro e ele vai voltar a ser como era antes. Aí o que você vai pensar? Pode tentar aí na sua casa, pode experimentar essa sugestão. E depois você vai ver que eu já tentei, já fiz e o papel ele não volta a ser como ele era antes. Vou pegar outro aqui para você relembrar. Ele nunca vai voltar. Esse aqui já ficou marcado. E assim a gente pensa com o que a gente está aprendendo hoje. Quando a gente consome o álcool, o que acontece? A gente deixa marcas em nossa vida, no nosso corpo. E a gente também pode deixar marcas nas pessoas que convivem com a gente. Então, a reflexão de hoje é, será que você quer deixar as marcas? Porque depois que a gente faz uma ação errada, nunca mais a gente consegue voltar como era antes. E aí a gente tem que partir de como a gente está, com marcas. Assim também é a nossa relação com as pessoas na vida. Se a gente magoa alguém, magoa um pai, uma mãe, alguém próximo da gente, a pessoa também, com perdão, com tudo voltando ao normal, ainda vai ficar marcado com aquela atitude que não foi legal. Então, eu convido você, jovem, em casa, a refletir sobre isso. Qual marca você quer deixar para a sua vida? Ou você não quer deixar marca nenhuma? E aí, a gente volta lá um pouquinho no nosso tema e a gente vê um pouco das atitudes paradoxais.
a sociedade como um todo, adota atitudes paradoxais frente ao tema. Então, a gente vê que, por um lado, a sociedade condena o uso, o abuso de álcool pelos jovens, mas é tipicamente permissível ao estímulo de consumo por meio da propaganda. E aí aqui nós temos algumas imagens do consumo moderado pelas bebidas, o nível de álcool para cada bebida, em relação a cada copo ou taça e em relação às gramas. E aí tem também alguns efeitos da bebida no cérebro, de acordo com o nível de álcool no sangue. E ainda que a gente vê alguns efeitos de relaxamento e leve mudança na percepção, estado de euforia, confusão mental, vertigens e visão dupla. Até aqui, tudo entendido? Então, vamos para mais uma prática. A segunda prática, eu vou convidar vocês aí em casa também a pegar um papel e uma caneta, uma canetinha. E essa outra reflexão é pé no papel. Pé no papel mesmo, tá, pessoal? Pode tirar aí, quem tiver calçado igual a professora, quem não tiver pode fazer junto, dá tempo. Nós vamos fazer isso mesmo, pé no papel, ou pé direito ou pé esquerdo. Vocês vão colocar e vão fazer um risco. Tá? Um risco do pé, tá? Ó, gente, o pé como é que tá aí? É grande, é pequeno? Ó, pode fazer um risco aí do pé, tá? Não precisa ser perfeito, é só mesmo para nossa atividade, mas quem conseguir fazer perfeito aí, melhor ainda, tá? E aí, temos um risco aí. Nossa, muito mal feito. Podia ter sido melhor, mas já dá para entender que é o meu pé, tá, gente? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no pé de vocês um desejo que vocês têm, um objetivo para 2020. E aí vocês vão pensar, qual que é o objetivo para 2020? Vou dar 5 segundinhos aí para você pensar. Um objetivo para 2020, para o ano. 1, 2, 3, 4, 5. Vou escrever o meu aqui. Vocês estão escrevendo aí também, né? Então vamos lá, junto comigo. Aí eu vou perguntar, qual que é o objetivo que você deixou aí no seu pé? Aí vocês vão me responder, eu quero ficar rica, eu quero arrumar um namorado, eu quero arrumar uma namorada, eu quero ter saúde. Cada um tem um objetivo de 2020. E aí eu vou mostrar um objetivo legal para a gente pensar em 2020. Deixar de lado os velhos hábitos negativos, aqueles hábitos que não são legais, os hábitos que não nos levam a lugar nenhum. Por quê? Os pés são aqueles primeiros que nos levam a vários lugares. E aí, se a gente tem foco, se a gente tem força, se a gente quer chegar a algum lugar, são os pés os primeiros que nos levam. Então, a dica que eu deixo para vocês é o quê? Vamos bater o pé? Bate o pé forte aí e fala, os meus pés vão me levar para algum lugar em 2020 para cumprir o meu propósito. Aquele que eu escrevi aqui, dentre dos vários que eu tenho. Então, eu te convido a fazer esse exercício e focar. Focar naquilo que você deseja. É uma sugestão, deixar os velhos hábitos negativos para trás. E trazer juntamente com o nosso tema de hoje, que é o consumo de álcool. E fizemos 2 práticas na nossa aula de educação física. E eu quero imensamente agradecer, deixar aqui o meu muito obrigada e até mais!